tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezo e você repete. Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. Amém. Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Fizeram boa viagem? Que bom. É uma alegria para nós também recebermos vocês aqui na Canção Nova, viu? Saiba que nós nos preparamos nesta quinta-feira e em todas as quintas-feiras, na verdade todos os dias, para receber vocês, que certamente muitos vieram de longe, não é mesmo? Estão com frio? Dizem que ainda o frio é psicológico, não é mesmo? Certamente não é psicológico. Aqui em Cachoeira Paulista está muito frio. Tem alguém do Nordeste aqui ou não? Bastante gente do Nordeste vieram preparados, pelo que eu estou vendo, para o frio de Cachoeira Paulista. Que bom, que bom. Seja bem-vindo também a vocês que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria e uma graça poder estar aqui nesta manhã, partilhando um pouco da Palavra de Deus com vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Danilo Gesualdo, eu sou membro da comunidade Canção Nova, estou no meu 17º ano de vida consagrada, eu sou casado com a Jennifer, certamente ela está me acompanhando agora. Sou pai de 2 meninas, Ana Clara e Emanuele, lindas, por sinal. Também tive a graça, durante esses últimos 5 anos, de ser o autor do blog Livres de Todo Mal. Não sei se vocês conhecem ou já acessaram. Ele fica sempre ali na capa do portal da Canção Nova. E tive a graça também de escrever e ser autor do livro Livres de Todo Mal, Desmascarando o Inimigo. E por que eu estou iniciando falando sobre a temática do blog Livres de Todo Mal e sobre o meu livro Livres de Todo Mal? Que depois, no intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre ele também. Porque hoje, quando o pessoal do nosso departamento de eventos pensou nesta quinta-feira de adoração, ela pensou com uma temática. E a temática é libertos de toda a maldição. E o tema dentro desta temática, libertos de toda a maldição, foi me dado o tema renunciando ao mal. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho e partilhar nesta manhã. Renunciando ao mal. Mas quando nós falamos de renunciando ao mal, é preciso que fique claro para nós que tipo de mal nós iremos tratar nesta manhã. Que tipo de realidade é esta? É um mal genérico, subjetivo, é algo abstrato? Ou, de fato, nós queremos indicar com este mal uma realidade que nós precisamos enfrentar? E aqui eu já agradeço muito a Deus pela inspiração que a Rogerinha nos trouxe, da imagem que o Senhor dava a ela, deste roda-moinho que retirava de nós certas coisas que nós trazíamos. Ela poderia ter tido a imagem de um furacão que levantava grandes coisas, mas ela teve a imagem de um rodamuinho e ela disse de grãos de areias, de folhas. E é também sobre estas realidades muito sutis
que vão acontecendo no nosso dia a dia e entrando como uma forma de mal, é que nós vamos partilhar um pouquinho nesta manhã. E para entendermos qual é o tipo de mal que nós vamos falar de maneira clara aqui neste dia de hoje, eu recorri ao magistério da igreja. E nós vamos voltar lá no ano de 1972, com o nosso querido Papa Paulo VI, numa audiência pública que ele fez. E ele iniciou esta audiência pública fazendo uma pergunta. E aqui eu faço e replico novamente esta pergunta: quais são atualmente as maiores dificuldades da igreja? Pergunta para esta pessoa que está do seu lado: meu irmão, quais as dificuldades que você atualmente vê dentro da igreja? Pergunta para ela. O que hoje você vê de dificuldade? Quais são as dificuldades? Porque foi assim que o Papa iniciou esta audiência. E é o Papa Paulo VI mesmo que responde a esta pergunta. E é bonito ver que um documento de 1972, escrito por um Papa, ele se faz tão atual nos dias de hoje. E é por isso que eu fiz questão de trazer ele para o início desta colocação. E o Papa Paulo VI diz o seguinte: não vos cause espanto a nossa resposta, como algo simplista, ou mesmo como supersticiosa e irreal. Uma das maiores necessidades é a defesa contra aquele mal que denominamos demônio. Uma das maiores necessidades é a defesa contra aquele mal que denominamos demônio. O mal não é apenas uma deficiência, mas sim uma eficiência. Um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Terrível realidade, misteriosa e assustadora. Sai do âmbito do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se nega a reconhecer a existência desta realidade. Vou repetir esta última frase porque ela é muito importante para nós. Sai do âmbito do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se nega a reconhecer a existência desta realidade. Que realidade é esta? Este ser perverso e perversor que damos o nome de demônio, diabo, Satanás. Padre Rufus, quando era vivo em nosso meio, ele dizia que a pessoa que não acreditava no demônio não poderia nem mesmo ser considerada católica. Muitas vezes Padre Rufus nos ensinou isso. Quem aqui conheceu Padre Rufus Pereira? Levanta a mão. Para que nós entendamos como é sério tratarmos sobre este assunto. Como não é qualquer assunto. Ele é importante para que nós compreendamos muito do nosso cristianismo. Mas é importante também, e aqui é preciso um meio termo, quando nós tratamos sobre estas realidades espirituais, malignas principalmente, é preciso cuidado com dois extremos, que geralmente nós caímos, as pessoas caem sobre essas realidades, e atualmente eu atendo e trabalho diariamente ali na casa de Maria, atendendo pessoas, e eu vejo que esses dois extremos que eu vou citar agora é muito comum, e é a isso que nós precisamos ficar atento. Primeiramente, são aquelas pessoas que em tudo colocam a culpa no demônio. Esse é um extremo. As coisas não estão bem na sua casa, é o demônio.
as coisas financeiramente começam a ficar abaladas, é o demônio. O seu filho começa a dar trabalho e elas vêm buscando ajuda, falando: Danilo, o demônio está fazendo alguma coisa na minha casa. Isto é um perigo. Isto não é sadio para o nosso cristianismo, porque nós deixamos de assumir determinadas responsabilidades pelos nossos atos, muitas vezes colocando a culpa no demônio. Ele é sim um ser pervertido e perversor. Mas nem tudo é culpa dele. Muitas vezes nós nos colocamos em caminhos perigosos e tortuosos pelas nossas escolhas. E por isso nós não podemos jogar a culpa no demônio. O demônio pode até lançar as suas tentações sobre nós, mas muitas vezes nós é que fazemos escolhas erradas. Então o primeiro erro na qual nós não podemos caminhar é este extremo. Mas também existe o extremo de nós negarmos a ação do demônio. E isso também é muito comum no nosso meio. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, nós vemos alguns padres já dizendo que o mal, na verdade, é uma figura de linguagem que Jesus usou para determinar, não uma pessoa, um ser, mas o Papa Paulo VI, o magistério da igreja, está dizendo deste ser que é o demônio. Então nós não podemos também duvidar que ele está agindo. Padre Gabriel Amorti contava-nos, porque ele já faleceu, uma história muito engraçada, porque ele dizia que vários padres pegavam muito no pé dele, porque ele era o exorcista de Roma, e ele escreveu muitos livros sobre o exorcismo, e muitos padres que andavam com ele não acreditavam nesta questão da existência do demônio, ou até mesmo dos exorcismos. E certo dia, ele esteve num congresso onde estava um padre que não acreditava, e esse padre, meio satirizando o padre Gabriel Amorti, veio com essas histórias de que o demônio não existe, que seria difícil convencê-lo de que o demônio existia e essas coisas de exorcismo. E padre Gabriel Amorti olhou para este padre e disse assim: então eu vou lhe recomendar 4 livros que, após você lê-los, certamente você ficará convencido de que o demônio existe. E aquele padre, de maneira muito curiosa, falou: eu vou comprar estes livros e vou lê-los. Quais são? E para a surpresa daquele padre, padre Gabriel Amorti se vira a ele e diz: são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode bater palma mesmo. Porque é a palavra de Deus. No fundo, o padre Gabriel estava dizendo: você não leu os evangelhos? Você não viu como Jesus trata isto com uma seriedade? Como a palavra nos indica que esta realidade diabólica precisa ser tratada com cuidado? Porque se nós negamos, meus irmãos, a ação do mal, nós também não sabemos como combater aquele que é o nosso inimigo. Se nós não o conhecemos e não ficarmos atentos às estratégias do demônio para nos fazer cair, como nós vamos combatê-lo? Se nós não o conhecemos. Há um santo que eu não me lembro agora, qual é o nome dele, ele dizia que não há prazer, não é prazeroso falar sobre o demônio. Ele não gostava, não lhe causava prazer falar sobre o demônio, mas era necessário para a salvação das almas falar sobre o demônio. E aí nós podemos e devemos entender esta seriedade recorrendo à palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Versículos de 19 a 21. E nós vamos, nesta manhã, tentar trabalhar bem com as passagens bíblicas
e com alguns textos do magistério da igreja, que eu acho importante ter como base e fundamento também a igreja. A primeira carta de João, capítulo 5, diz assim: nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Aqui está a importância de alertarmos contra este ser perverso e pervertido, porque o mundo está sob o poder do maligno. E nós, enquanto cristãos, precisamos libertar este mundo, libertar estas pessoas do poder do maligno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Ele nos autorizou, a nós que cremos. A palavra continua: nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. Nos deu a inteligência. Significa também que precisamos pensar um pouquinho, e depois, mais para frente, vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso, que é preciso também que usemos a nossa inteligência para escaparmos das astúcias do demônio. E nós, diz a palavra, estamos no verdadeiro quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos no verdadeiro quando estamos... Você não está com a palavra? Quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. E se nós voltarmos uma página da nossa Bíblia, no capítulo 3, versículo 8b, mais uma vez a palavra nos indica a importância de tratarmos sobre este assunto. Porque a palavra diz assim: para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isto que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isto que Jesus se encarnou, foi para isso que Ele sofreu, morreu numa cruz e ressuscitou, para destruir as obras do diabo, na qual o mundo jaz sobre o seu poder. E quando nós falamos, meus irmãos, desta ação do mal sobre nós, eu quero trazer uma realidade a vocês, que talvez muitos já tenham escutado, mas que hoje nós praticamente não escutamos mais sobre estas realidades, ou sobre esta realidade. Acabou que isso foi caindo num certo esquecimento, mas eu tenho visto que a própria igreja, diante dos documentos e dos escritos que têm saído, a igreja está novamente nos orientando para este mal chamado Nova Era. Quem já ouviu falar aqui sobre a Nova Era, levanta a mão. Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Há mais ou menos 25 anos atrás, nós da Renovação Carismática Católica, e nós também da Canção Nova, de maneira muito destacada, o nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, pregou muito sobre a realidade da Nova Era. Denunciou muitas coisas do modo na qual a Nova Era estava invadindo, naquela época, a nossa sociedade. Mas, diante de muitas realidades que nós, nas nossas paróquias, nos nossos grupos de oração, vivemos sobre alguns exageros, quando as pessoas pregavam sobre a Nova Era, eu fui percebendo também que isso foi se esvaziando, foi caindo no esquecimento, porque para muitas pessoas tudo era Nova Era. As pessoas colocavam uma camiseta com um determinado símbolo, é Nova Era. Você está contaminado, você precisa fazer oração de renúncia.
Ouviam determinados tipos de música, isso é nova era. Viam determinados de conteúdos na TV, isso é nova era. E isso criou alguns exageros. O grande problema, meus irmãos, é que os exageros do passado tornaram-se esquecimentos no presente. E a pergunta que eu faço é: o que aconteceu então com este movimento chamado Nova Era? Você acredita que, de fato, este movimento, por causa que ele iniciou, e nós falávamos dele há 25 anos atrás, ele acabou? Não. Sim ou não? Não. Ele morreu? Não. Ele caiu no esquecimento? Não. A nova era nunca deixou de existir. O que aconteceu com a nova era foi o que aconteceu com a nossa sociedade. Ela foi se readaptando às realidades do tempo. Ela foi se camuflando diante de todas as mudanças da nossa sociedade. Mas a nova era, ela nunca deixou de existir. Ela sempre esteve atuante no nosso meio como um caminho de perversão para aquilo que é mal. E a nova era agiu mais ou menos como também ensina o nosso querido padre Gabriele Amorth. Uma vez perguntado, padre Gabriele, qual foi a maior ou uma das maiores estratégias do demônio, no seu ponto de vista? O padre Gabriele Amorth já tinha realizado mais de 70 mil exorcismos. O padre Gabriele Amorth diz, uma das maiores estratégias do demônio foi permanecer escondido. Sumir das mídias, das revistas, dos jornais, naquela época não tinha internet ainda. E ele quase conseguiu isso, diz padre Gabriele Amorth. Porque uma vez que o demônio se mantinha escondido, as pessoas acabavam culpando outras realidades externas, porque não sabiam quem estava por detrás de coisas que estavam acontecendo. Assim também foi com o movimento Nova Era. E aí nós precisamos entender um pouquinho o que de fato é a Nova Era. Não é tão simples entendê-la. Por quê? Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é a Nova Era? Você sabe defini-la? A primeira coisa importante sobre a Nova Era é, não existe uma definição para a nova era. E aqui é que já começa a complicar. Porque nós não podemos dizer que a nova era é uma religião. Porque a nova era não é uma religião. A nova era não é uma seita. Não existe uma doutrina nova era. Não existe uma cartilha nova era na qual eu seja um seguidor nova era. Não existe discípulos nova era. A nova era não tem templos. A nova era não tem igrejas, a nova era não tem um fundador humano. Quem fundou a nova era? Por isso ela é tão mascarada no meio da nossa sociedade, porque não é fácil identificá-la. Então, como nós podemos traduzi-la? Eu digo a vocês, a nova era, pode ser considerada uma filosofia de vida, um jeito de viver, uma ideologia. Mas esta filosofia, esta ideologia, ela é movida por uma inspiração diabólica. Uma filosofia de vida movida por uma inspiração diabólica. E o que comporta, Danilo, então, esta ideologia da nova era? Atualmente, o que a igreja tem nos apontado, e o que nós temos visto, é que o que comporta esta ideologia é, você pode tudo para ser feliz. Você é capaz de determinar os seus sonhos, você é capaz de conseguir alcançar estes seus sonhos, você tem a força para isto, e você tem o direito de escolher o que você quiser para ser feliz. É isto que a nova era está hoje nos apontando.
Você pode, com esta força que você traz em você, escolher os seus caminhos. Este pensamento, meus irmãos, ele vem se infiltrando em meio da nossa sociedade, ele vem se infiltrando até mesmo em meio às nossas igrejas, às nossas paróquias, de que eu tenho o direito de ser feliz e para isso eu posso fazer o que for preciso. É mentira. É uma mentira de inspiração diabólica. E existem 2 caminhos que eu coloquei aqui, para que nós consigamos identificar aonde pode estar esta inspiração diabólica. E aqui eu já quero dizer que eu não estou demonizando nada, e nem demonizando pessoas, ou realidades que eu vou tratar aqui. Eu estou falando de coisas que contrariam o magistério e a doutrina da nossa igreja. Estou falando para nós, católicos, apostólicos, romanos. E existe o primeiro caminho dentro desta ideologia de que eu tenho o direito de ser feliz, eu posso ser feliz escolhendo o que eu quiser. Algo que tem se tornado muito sutil no nosso meio, mas eu posso dizer diabólico, no sentido hebraico da palavra diabolon, que significa aquele que se atira no meio e que vem dividir. Porque isso tem entrado no meio da nossa sociedade de maneira tão sutil, que nós não estamos percebendo que se trata de uma realidade que tem fragmentado a vida de Cristo em nós. Nós não estamos mais buscando a Cristo, nós não estamos mais consultando o Espírito, mas nós acreditamos no nosso próprio potencial. E isto, eu digo a vocês, é um perigo que está acontecendo hoje no nosso meio, nas nossas paróquias e grupos de oração. E isso tem um nome, uma doutrina, que já foi combatida há muitos séculos atrás, e que os documentos da igreja e o próprio Papa Francisco têm voltado com esta realidade, chamada pelagianismo. Esta doutrina foi considerada no Concílio de Cartago uma doutrina herética que estava invadindo a igreja. Aqui eu não vou entrar em muita teologia ou história, por causa do nosso tempo, mas ela foi combatida veemente por Santo Agostinho e São Jerônimo, que significava que o homem era totalmente responsável pela sua própria salvação. E esta doutrina minimizava a ação da graça de Deus. Significa o quê? Eu, para ser salvo, não preciso da ação de Deus, da graça de Deus. Eu posso, por mim mesmo, conseguir e almejar aquilo que eu quiser. A salvação vem pelo meu comportamento. Eu não sofro a consequência do pecado de Adão. Jesus Cristo é um modelo de comportamental a ser seguido. Em resumo, de maneira simplista, era isto que o pelagianismo nos oferecia. E isto foi combatido como algo herético. E eu encontrei, pesquisando e estudando estas realidades, no site do nosso querido professor Felipe Aquino, uma definição para o pelagianismo que você vai compreender de maneira mais clara aonde eu quero chegar. Lá no site do professor Felipe Aquino, ele diz que o pelagianismo, esta doutrina herética, pode ser chamada simplesmente como a heresia da autoajuda. A heresia da autoajuda. Se nós fôssemos trazer isto para um nome mais técnico, mais psicológico, nós poderíamos dizer a psicologia da autorrealização. Psicologia da autorrealização. E aonde está, meus irmãos, o problema desta heresia da autoajuda? Desta heresia, desta doutrina
de Pelágio, do pelagianismo, é que nós tiramos a centralidade de Jesus Cristo da nossa vida. Nós colocamos a nossa esperança nas nossas potencialidades, a nossa autorrealização, a nossa autocura. Vamos nos centrando como numa adoração do eu mesmo. E nós vemos isso acontecendo hoje na nossa sociedade. É uma doutrina diabólica porque ela quer exatamente matar esta centralidade de Cristo, esta dependência de Cristo das nossas vidas. Isso é um perigo. E muitas vezes essa autoajuda, esta máscara, vem disfarçada como algo bom, de cristão, de católico. Existem católicos, grupos de orações cristãos, pregando declaradamente a autoajuda, mas porque tem uma roupagem de cristão ou de coordenador de grupo de oração, as pessoas estão dizendo, olha lá, mas ele está dizendo. E aí nós precisamos voltar a um documento do Vaticano, que ele escreveu há mais ou menos 20 anos atrás, 18 anos atrás, falando exclusivamente da nova era, e como este documento é rico e atual, trazendo esta realidade da nova era em relação a este tipo de heresia da autoajuda, do pelagianismo. E assim diz este documento, ele foi escrito por 3 dicastérios do Vaticano. Ele diz assim: nem tudo o que parece etiquetado de cristão ou de católico reflete fielmente os ensinamentos da Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, há uma notável difusão das fontes da nova era, que vão do sério ao caricato ou burlesco. As pessoas precisam, e com razão, de informações confiáveis sobre as diferenças entre o cristianismo e a nova era. Nem tudo que parece etiquetado de cristão ou de católico reflete fielmente os ensinamentos da Igreja Católica. Não é porque o seu coordenador do grupo de oração está dizendo, é que você precisa comprar aquilo com plena convicção. Por isso a palavra no início nos dizia que é preciso a inteligência, é preciso o discernimento dos espíritos, para que a gente compreenda aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, e que pode trazer prejuízo à nossa caminhada cristã. E aqui eu preciso dizer, na questão do discernimento dos espíritos, o quanto o nosso querido Padre Jonas Abib, ele é atento, astuto, aquilo que vem do mal, aquilo que não vem de Deus. Muitas vezes, neste caminho, nesses 17 anos que eu estou na Canção Nova, muitas vezes nós vimos Padre Jonas Abib dizer, isso não vem de Deus. Deus não está aqui. Talvez ele nem soubesse muitas vezes entrar em detalhes de coisas. É ou não é, Rogerinha? Mas ele dizia, isto não vem de Deus. Isto não é, eu não sei, mas isto não é. Por isso que é necessário o discernimento dos espíritos contra essas ideologias que têm entrado na nossa sociedade. Nem tudo que parece cristão é cristão. E hoje, Danilo, de maneira concreta, o que acontece na nossa sociedade para que também para que nós não caiamos nesta heresia da adoração do eu mesmo, para que eu compreenda realmente os perigos que possam estar acontecendo quando a gente utiliza esses nomes: autoajuda, persuasão da mente, autossugestão. E aqui eu coloquei poucas coisas, mas que eu acho necessárias falar sobre elas. Não vou conseguir de maneira muito aprofundada, teria que ter outros momentos, mas eu vou dizer porque eu acredito que são importantes hoje e que podem nos trazer perigos, e são as que eu vejo entrando no seio da igreja e das nossas paróquias e das nossas comunidades. E isso o documento sobre a nova era traz de maneira muito explícita.
Existe um movimento chamado constelação familiar, e aqui eu retomo e reforço. Eu não estou demonizando nada disso, mas eu estou dizendo de coisas que nós precisamos botar um ponto de interrogação. Será que isto é bom? Será que isto vem de Cristo? Será que isto não está nos centralizando em nós mesmos? E muitas pessoas têm me perguntado sobre este movimento. É um movimento de autossugestão que é necessário muito cuidado. Assim, também como outros movimentos voltados à psicologia, a questão da própria PNL, Programação Neurolinguística. Estou dizendo isso porque tem entrado e as pessoas têm perguntado. E é importante que nós falemos sobre isso. E aí eu estava falando com uma pessoa sobre isso, porque eu escrevi um artigo no meu blog sobre a constelação familiar, e é claro que muitos daqueles que defendem verão falando, não, Danilo, mas isso você não conhece, você não sabe. Teve uma pessoa que me disse, mas eu participo, você já participou? Eu falei, não participei. A pessoa me disse assim, e se você não participou, você não pode falar. Quer dizer, para mim escrever sobre o satanismo, eu preciso participar para que eu possa escrever. Para que eu fale mal do uso da maconha, eu preciso fumar para que eu possa escrever. É claro que não. É claro que não. E ontem eu conversava com uma pessoa e eu disse que eu escreveria um artigo mais para frente sobre a PNL. E essa pessoa diz, Danilo, não se envolve nessa questão de psicologia não. Você precisa estudar psicologia. Aí eu olhei para essa pessoa e falei, espera aí. Se nós entendêssemos o que era a PNL, a Programação Neurolinguística, nós saberíamos que ela surgiu de um movimento chamado Movimento do Potencial Humano. E este documento da Nova Era, ela condena este movimento do potencial humano. E aí eu fui em fontes que para nós são confiáveis. Fui em professor Felipe Aquino. E ele diz, cuidado com isso. Fui em Dom Estevão Bittencourt. E ele diz, cuidado com isso. Fui em Padre Paulo Ricardo. E ele diz, cuidado com isso. São psicólogos? Não precisa. Para determinadas realidades do nosso tempo, nós não precisamos ser psicólogos ou especialistas nessa área para que nós possamos falar sobre estas realidades. Mas nós precisamos dizer que isso é algo perigoso para nós. Inclusive este movimento do potencial humano, muito conhecido como HPM, é um movimento de autoajuda e autorrealização que nos desvia de Cristo. E até mesmo esse modismo que hoje está sendo infiltrado na nossa sociedade, que é a questão do próprio coaching. Isso está sendo infiltrado no nosso meio, muitas vezes com cara de cristão, de católico, mas isto não faz bem para o nosso caminho de santidade, porque isso não deixa de ser uma autoajuda, no sentido de que eu posso, eu consigo. Esses dias na minha rede social, no Facebook, eu não costumo responder aquilo que as pessoas dizem não, mas eu postei uma realidade de um documento da igreja que fala diretamente sobre esta ideologia do coaching, e a pessoa nos comentários disse assim para mim, Jesus Cristo foi o maior coaching da história. Eu voltei e falei assim, minha filha, que heresia é essa que você está dizendo? Jesus Cristo foi o maior coach da história. Eu disse, uma única frase de Jesus Cristo cai por terra a ideologia de coach. Quando ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E essas ideologias de autoajuda estão dizendo assim, você é capaz, você pode, você foca, você consegue. Isso vai minando a vida de Cristo em nós. Acreditem nisso, meus irmãos. Isso tem se infiltrado. Eu fui, alguns meses atrás, a uma missão no Rio de Janeiro. Atendi uma pessoa e ela disse, o meu ministério de pregação, Danilo, contratou um coach para nos ajudar a motivar as pessoas na pregação.
Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a vida no Espírito? Contratar um coach para que as pessoas saíssem mais motivadas, como se a pregação dependesse de sentimentalismo. Isso tem deixado muitos cristãos ocos. Porque nós não mais nos apegamos à palavra de Cristo que diz, tudo posso mesmo, mas existe uma continuação. É tudo posso no quê? É tudo posso, mas eu tudo posso naquele que me dá força. Eu tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me inspira, naquele que diz quais devem ser os meus objetivos e qual caminho eu devo tomar. Mas essas ideologias de autoajuda está dizendo você tudo pode porque você é forte. Você pode porque você precisa desenvolver a questão do seu potencial humano e vai lá que você chega lá. É mentira. É mentira. E aqui o documento diz sobre a nova era. E vejam que esse documento é antigo, mas veja se ele não é atual. Olha o que ele diz. Porque muitos justificam, mas Danilo, isso é bom, mas tratar disso nos ajuda. São ferramentas, são métodos, são técnicas que acabam nos ajudando. Acabam nos trazendo mais para fora. Por que não aproveitar de algo que vai nos ajudar, de técnicas que vão nos ajudar? E aí nós precisamos voltar lá no ano de 1975. Antes de voltar nessa, vou dizer o que o documento diz. Sobre esta ideologia da autoajuda, que é uma inspiração da nova era. Ela diz assim, a nova era acredita na perfectibilidade da pessoa humana por meio de uma vasta gama de técnicas e de terapias. Vou repetir. A nova era acredita na perfeição da pessoa humana por meio de uma vasta gama de técnicas e terapias. Neste contexto, a perfeição significa atingir a autorrealização, segundo uma ordem de valores que nós mesmos criamos e que obtemos com as nossas próprias forças. Por isso, pode-se falar de um si mesmo que se autocria. Quer mais clareza do que isso, meus irmãos? E aí o documento está dizendo, isso faz parte desta ideologia da nova era. Técnicas e terapias, o homem chega à perfeição, atinge a autorrealização, segundo uma ordem de valores que nós mesmos criamos e que obtemos com as nossas próprias forças. Está tirando Cristo do centro, é as nossas próprias forças. E aí eu volto à pergunta, mas Danilo, isso não é bom, essas técnicas não são boas, tudo isso não faz bem. E aí eu volto a 1975, um documento chamado Evangelho Enunciante, também do nosso querido Papa Paulo VI. E ele diz assim, as técnicas da evangelização são boas, obviamente, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação discreta do Espírito Santo. A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem o Espírito Santo. De igual modo, a dialética mais convincente sem o Espírito Santo permanece impotente em relação ao espírito dos homens. A dialética mais convincente, a retórica, a pregação, a colocação mais convincente, sem o Espírito Santo se torna impotente no espírito dos homens. Significa, não faz nada no espírito dos homens.
E ainda, os mais bem elaborados esquemas com base sociológica e psicológica, sem ele, o Espírito Santo, em breve se demonstram desprovidos de valor. O que ele está dizendo nesta última frase é que estes esquemas elaborados, muitas vezes com base sociológica e psicológica, aparentemente mostram frutos, mas com o tempo demonstram desprovidos de valor, porque não alimentam em nós a centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que a gente leve isso a uma metáfora ou algo mais figurativo, me lembro que quando eu fiz o meu noviciado, lá em Lavrinhas, nós saíamos muito para as regiões de mato, lá é muito grande. E acontecia que nós, muitas vezes, nos deparávamos com árvores frondosas, bonitas. Mas o que acontecia quando nós chegávamos perto destas árvores? Essas árvores elas estavam invadidas de cupins. E apesar de externamente estarem bonitas, aparentemente sadias, quando nós batíamos nesta árvore, o que acontecia? O que acontece quando um cupim invade um móvel ou uma madeira? Ele começa a corroer por dentro e nós nem vemos que aquele móvel, aquela madeira está sendo corroída. Por fora está lindo, por fora está saudável, mas quando nós batíamos, havia só coisas ocas. Estava tudo corrompido por dentro, contaminados por dentro. E o que essas ideologias que eu trouxe aqui, de autoajuda, de autorrealização, estão fazendo conosco, cristãos, é nos corrompendo por dentro, nos contaminando. Eu não gosto de utilizar muito esta questão da palavra contaminação espiritual, porque as pessoas tendem a levar isto para algo relacionado a doenças, né? Então, essa pessoa está contaminada espiritualmente, ela vai passar esta contaminação. É claro que isso é um grande erro, mas o dicionário, quando ele diz de contaminação, ele está dizendo de uma corrupção do estado original da matéria, com a corrupção do estado original de algo. Então, nós podemos, sem dúvida, dizer que essas ideologias e essas filosofias nos contaminam, porque corrompem a identidade do nosso cristianismo, como o cupim que vai corroendo por dentro a madeira e tornando ela oca. A autoajuda faz isso conosco, e este é um movimento da nova era, perigoso, baseado num pelagianismo, numa doutrina herética que descarta Cristo e a sua graça sobre nós. E aí você vai me dizer, Danilo, mas ok, você pegou documentos de 1970, de 25 anos atrás, de 20 anos atrás sobre a nova era, lá de Paulo VI. As coisas mudaram. A igreja precisa entender que as coisas mudaram. E aí, podemos, sem dúvida nenhuma, recorrer a quem? Ao Papa Francisco. E o que o Papa Francisco nos diz neste último documento que ele lançou, chamado Gaudete et Exsultate. Ele diz assim, que a igreja está sendo novamente combatida ou invadida por um neopelagianismo. Significa uma nova forma de pelagianismo. Não da mesma forma na qual o Pelágio era declarado a extinção da graça de Deus, mas algo muito sutil que tem a ver também. E o Papa Francisco usa esta expressão, uma nova forma de pelagianismo. E ele diz, ainda há cristãos que insistem em seguir outro caminho, o da justificação pelas suas próprias forças, o da adoração da vontade humana e da própria capacidade.
que se traduz numa autocomplacência egocêntrica e elitista, desprovida do verdadeiro amor. E aqui, olha aí esta frase dele, se não tem muito a ver com esta questão do coaching invadindo a nossa sociedade e as nossas igrejas. O fascínio de exibir conquistas sociais e políticas. Há um fascínio neste movimento de dizer, eu consegui, eu posso, olha onde eu cheguei, vem comigo que você vai conseguir. A vanglória ligada à gestão de assuntos práticos. A atração pelas dinâmicas de autoajuda e realização autorreferencial. Aqui é o Papa Francisco falando. A atração pelas dinâmicas de autoajuda e realização autorreferencial. É nisto que alguns cristãos gastam as suas energias e o seu tempo, em vez de se deixarem guiar pelo Espírito. Meu Deus do céu! Quer mais clareza que isto? É preciso mais clareza do que o nosso próprio Papa Francisco dizendo: é nisto que alguns cristãos gastam as suas energias e o seu tempo, em vez de deixarem guiar pelo Espírito. E aqui, aqui o Papa Paulo VI disse: as técnicas são obviamente boas, mas ainda as mais aperfeiçoadas não podem substituir a ação discreta do Espírito Santo. E o que esses movimentos têm feito, meus irmãos, este neopelagianismo, esta questão da autoajuda, da autorrealização, do poder da persuasão da mente, de coaching, de tudo isso, é isto. Estão corrompendo a verdade de Jesus Cristo dentro de nós. Estamos gastando tempo com essas coisas, ao invés de nos debruçarmos sobre o magistério da igreja, sobre o nosso caminho de santidade, sobre a nossa meta de santidade. Estamos sendo corrompidos por baixo e não estamos nem percebendo. E quando vamos ver, estamos ali, perdidos no nosso referencial, sem saber o que fazer. E aí, quando nós perdemos o nosso referencial, é muito fácil que nós caiamos em outros caminhos, na qual é mais visível a ação do mal, que eu iria tratar, mas certamente não temos mais tempo. Mas eu acredito que ficou claro para nós esta ação do mal. É por isso que eu, no começo da pregação, disse da imagem da Rogerinha, que ela nos trouxe. Porque estes tipos de coisas, estes tipos de ideologias parecem coisas pequenas, mas precisam ser afastados de nós, porque nos causam um mal-estar no nosso caminho de santidade. E o Papa Francisco ainda diz assim, sobre esta doutrinação da autoajuda, e disso que ele falou sobre essa nova forma de pelagianismo. É talvez uma forma sutil de pelagianismo. O que ele está querendo dizer é, o pelagianismo está entrando novamente nas bases da nossa igreja e da nossa sociedade. Porque parece submeter a vida da graça a certas estruturas humanas. Nós estamos substituindo a vida da graça de Deus por certas estruturas humanas. Isto diz respeito a grupos, movimentos, comunidades, e explica por que tantas vezes começam com uma vida intensa no espírito, mas depressa acabam fossilizados ou corruptos. É duro, mas é isto que está acontecendo. Começam com uma vida intensa no espírito, mas depressa acabam fossilizados. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado.
membros de comunidades, fundadores, que entraram nestes caminhos da autoajuda, que entraram nestes caminhos de coaching, de autorrealização, e é possível ver como eles foram transformados naquilo que não era a inspiração inicial. Você vê pelas suas redes sociais, eles falavam do Evangelho, falavam de Jesus Cristo, falavam das inspirações do Espírito, tinham uma vida intensa no Espírito. Como o Papa Francisco disse, mas depressa acabam fossilizados. Hoje venha para o curso de coaching, que você verá transformações. Venha participar da reunião tal, não sei o que lá. Mudaram, saíram da essência, deixaram-se corromper por esta maldita heresia, deste neopelagianismo, que o Papa Francisco está nos alertando. E não foi somente neste documento que o Papa Francisco nos alertou. Há outros vários documentos da Igreja e pronunciamentos do Papa Francisco sobre estas realidades. E aqui ainda nos faltam poucos minutos antes que Jesus esteja em nosso meio, que é mais uma das armas que a nova era se utiliza. E nós precisamos tomar cuidado. Ela chama-se sincretismo religioso. O que significa, rapidamente, essa questão do sincretismo religioso? É a mistura que a nova era permite com que você faça de religiões, de ideologias, de filosofias, tudo isso para eu posso e tenho o direito de ser feliz. Eu escolho o modo na qual eu quero ser cristão. Eu posso misturar o meu cristianismo com o budismo, com o hinduísmo, com o espiritismo. Eu fatio a minha vida cristã naquilo que me convém. E isto acaba envolvendo as pessoas, porque elas podem escolher o modo de ser feliz. Então, neste sincretismo religioso, eu me permito e vou à missa aos domingos porque eu gosto. Mas eu não gosto muito do grupo de oração, porque é muito barulhento. Então eu prefiro ir lá num centro kardecista que tem perto da minha casa, uma mesa branca, porque lá é uma paz tão grande, eu sinto. O grupo de oração, a missa eu gosto, viu, Danilo? Mas o grupo de oração não. Então, mas eu vou naquela mesa branca. Mas Danilo, quando eu entro lá, eu vejo a imagem da Virgem Maria. Eles rezam a Ave Maria. Eles rezam o Pai Nosso. Como não pode ser algo de Deus? A nova era, dentro do sincretismo religioso, vem misturando verdades com mentiras. E as pessoas menos instruídas ficam confusas com tudo isso. Porque elas entram num ambiente na qual há uma imagem de Nossa Senhora, as pessoas rezam o Pai Nosso, rezam o terço, falam mensagens bonitas, mas por detrás traz a doutrina da reencarnação, do contato com os mortos. Isso vai corrompendo a pessoa, isso vai confundindo a pessoa. Isto faz parte do movimento da nova era que está vivo e atuante no nosso meio. Escolha como ser feliz. Eu vou à missa, mas à noite eu posso ir ao terreiro. Qual o problema? É a intenção do meu coração que vale. Eu não estou buscando fazer o mal. Esta é a conversa. A intenção do meu coração é boa. E como eu posso sair prejudicado? Porque isto é ruim? Porque não é a intenção do seu coração, meu irmão, que vale. É aquilo que é a verdade. É o que a palavra no começo diz. Nós precisamos estar no verdadeiro. E no verdadeiro significa estar em Jesus Cristo.
Pouco importa se nós vamos com a intenção de buscar algo bom ou ruim. Existem lugares que não são feitos para nós, católicos, apostólicos, romanos, e nós precisamos distanciar-nos. E aqui eu não estou dizendo de pessoas. Aqui eu estou dizendo de doutrinas que contrariam a nossa doutrina. E esse papo de que eu posso buscar porque a minha intenção é reta, ele é perigoso. Porque se a Rogerinha viesse agora, tivesse dado uma caminhada nesta chácara de Santa Cruz, e viesse com a intenção até mim, dizendo: Danilo, eu estou com sede, preciso matar a minha sede, você me dá um copo d'água, e eu maldosamente coloco um veneno aqui para a Rogerinha. Não vou colocar, Rogerinha. Ainda que a intenção dela seja boa, seja matar a sede, mas se eu der veneno para ela, o veneno vai cumprir o seu efeito ou não vai? Sim ou não? É claro que vai. A intenção dela foi matar a sede. A intenção da Rogerinha era se saciar, mas havia veneno. Aquilo que ela sentia, ou a sua intenção, não desfaz o efeito do veneno. Ela vai morrer. Por isso é preciso cuidado, meus irmãos. É preciso atenção. E nós precisamos então, uma vez entendido tudo isso, se nós buscamos essas realidades, é a isso tudo que nós precisamos renunciar. E o primeiro passo, já para encerrar, porque vamos começar a rezar para receber Jesus, é a confissão. Se você entrou por estes caminhos, peça a Jesus e ao Espírito Santo ajuda para que você se arrependa e você se confesse. Vamos ficando de pé. Deu para entender, sim ou não? Sim. Foi claro? Sim. Amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.